Fala galera, Vinícius Borges na área. Eu vou mostrar pra vocês hoje o que eu achei da prova do Enem do primeiro dia de 2025. Acabei de chegar aqui em casa depois que eu fiz a prova e eu achei essa prova um pouco diferente das provas que a gente está acostumado a ter com o Enem, porque essa prova principalmente foi um pouco diferente na parte de humanas, na abordagem que teve das questões. Então eu vou discutir esses aspectos primeiro da parte teórica aqui, de como foi a prova e depois da minha experiência fazendo a prova depois de um ano sem estudar. Então, começando por linguagens, eu achei a prova de linguagens um pouco mais dificultosa se a gente for comparar com o ano passado. Tinham várias questões ali que te colocavam em dúvida entre algumas alternativas. Eu particularmente fiquei em dúvida entre umas 2, 3, 4 questões, em dúvida mesmo, sem saber mesmo exatamente qual que era a resposta correta. E eu senti essa dificuldade em comparação com a prova do ano passado, que para mim estavam mais claras as alternativas corretas em cada uma das questões. Eu acabei gastando um tempo maior em linguagens do que eu gastei no ano passado. Eu lembro que no ano passado eu fiz com mais ou menos 1h45. Dessa vez eu gastei com certeza mais de 2 horas na prova de linguagens, porque ela requeria uma carga de interpretação um pouco mais aguçada. Agora, partindo para a parte da redação, eu achei um tema um pouco mais aberto. Dessa vez era possível você integrar diferentes formas, diferentes visões acerca do mesmo tema, que era o envelhecimento da população no Brasil. Dava para você encaixar diferentes óticas. A ótica da negligência em relação à população idosa também foi o que eu fiz. Dava para denotar ali um significado mais social, mais de consequência socioeconômica, o fato de que a população economicamente ativa está caindo e que isso tem consequências econômicas graves para a população do Brasil nos próximos anos. Então foi um tema aberto, dava para você ter múltiplas facetas, encaixar múltiplos argumentos diferentes, o que eu imagino que deve ter facilitado tanto para mim quanto para vocês em selecionar os repertórios e produzir um texto realmente a nível de fazer a prova. Eu fiz a redação de novo no pelo, gastei mais ou menos ali 1 hora, foi um tempo que foi acima do que eu gastei no ano passado, porque eu estava um pouco enferrujado. Fiz poucas redações ao longo do ano, eu fiz uma ontem só para dar uma treinada, uma desenferrujada, mas deu para fazer tranquilamente. Agora, partindo para humanas, a parte de humanas foi, na minha visão, a mais diferente do que a gente estava acostumado, porque as questões estavam muito diretas. Tinha um texto rápido e você pediu direcionamento, e o comando pediu um direcionamento rápido da sua parte, não tinha muito lenga-lenga. Então, quando eu olhei a prova de humanas aqui depois de terminar a redação, eu falei, pô, tá maluco, cara, que beleza, porque eu consegui passar pelas questões muito mais rápido, porque era um pouco texto, pouca interpretação para fazer, as perguntas eram mais diretas. E uma ou outra teve ali uma dificuldade um pouco maior de encontrar alternativa, de ter interpretação, mas eu acho que no geral foi tranquilo. Mesmo que tenha sido um pouco diferente, eu acho que manteve o mesmo nível de dificuldade da prova do Enem do ano passado. Agora eu vou falar da experiência, cara, que eu tive mais subjetiva fazendo a prova, uma experiência pessoal. Foi bem diferente da prova que eu fiz no ano passado. Primeiro, porque desse ano, diferentemente do ano passado, eu não estudei. Meu foco aqui ao longo desse ano foi gastar todas as minhas energias para conseguir aprovar os alunos que estão aqui na mentoria. Então, eu não estudei ao longo de quase todo o ano. Peguei ali, umas questõezinhas para fazer ontem para dar uma treinada. Mas, para ser sincero com você, cara, eu não percebi o impacto em nível de conteúdo dessa falta de estudo. Na hora da prova ali, eu não tinha esquecido muitas coisas e o que foi pedido da minha parte, em termos de conhecimento, em termos de repertório mesmo, de repertório técnico, eu consegui fazer. Só que teve uma diferença brutal para mim na questão de conseguir fazer a prova com tranquilidade e não ficar muito cansado. Eu não fiz nenhum simulado ao longo desses últimos meses aí, e isso me pegou um pouco, porque à medida que eu ia fazendo a prova, mesmo que eu tinha tranquilidade técnica para resolver, não tinha esquecido nada, eu senti muito cansaço. Quando chegou umas 2, 3 horas de prova ali, eu fiquei cansado, e isso com certeza impactou o meu desempenho, a minha velocidade em fazer a prova e conseguir fazer a redação com qualidade. Então, se por um lado o fato de eu não ter estudado não impactou tanto, porque eu consegui lembrar do que era cobrado, por outro, a falta de prática ali na prova, a falta de ter feito vários simulados, 5 horas sentado ali, impactou realmente. E, tem uma história engraçada, cara, que, eu sentei lá no fundo da sala, né? Aí tinha um maluco lá, cara, do meu lado tava, mexendo no Instagram, vendo Reels antes da prova, aqueles 30 minutinhos iniciais, o maluco metendo Reels, áudio ligado. Aí, eu dei uma olhada pra ele assim, ele cruzou os olhar comigo, eu falei assim, ô irmão, e aí, como é que você tá? Tranquilão pra prova? Ele, mano, sei nem o que eu tô fazendo aqui. Aí eu falei, irmão, e qual curso você vai prestar? Fih, quero nem saber disso, cara, todo largadão. Mas até aí tudo bem, beleza, o cara tava largadão lá, só que, mano, no meio da prova, o cara largou um Trident que ele tinha pegado pra comer, largou 2 no chão sem querer, não conseguiu pegar. Aí beleza, tô fazendo a prova tranquilão aqui, do nada começa a subir um monte de formiga no meu pé, mano. Aí, uma formigaiada, eu batendo assim pra sair formiga, o chão espalhou todo de formiga e o cara acabou, ferrando a concentração de quem tava do lado dele ali com a porra do Trident. Mas, isso aí sempre acontece, contexto de Enem. A gente tá ligado que essas doideiras sempre acontecem, sempre tem uns doidão engraçados na hora da prova. E, no geral, cara, eu achei a prova um pouco diferente, mas na mesma tendência que vem sendo nos últimos anos, beleza?
Quero saber qual foi a sua opinião em relação à prova, como foi seu desempenho, o que você achou, conta aí nos comentários.